E o conteúdo de hoje é o seguinte, vídeo do Victorando aí, ele falando sobre a infinita queda da seleção brasileira. A gente vai estar reagindo aqui, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Como começou a morte da seleção brasileira? Há muito tempo o termo país do futebol tá longe de combinar com o nosso futebol, né, rapaziada? E se hoje, 24 anos desde a última conquista da Copa, nós ainda podemos ter esse ego e esse orgulho de dizer que somos a seleção mais forte, a seleção com mais Copas do mundo, é só questão de tempo pra gente ser ultrapassado, a gente sabe disso. Já estamos caminhando para o maior jejum da história de Copas da seleção brasileira e analisando todo um cenário, observando toda a nossa geração, a gente vê que muito provavelmente nós não seremos campeões dessa e nem da próxima. Nós temos a França, que é favoritíssima para a próxima Copa, a Alemanha já tá com 4 Copas, não é favorita para a próxima, graças a Deus a geração deles veio bem fraquinha agora também, mas ainda assim tem 4 e qualquer momento pode empatar com o Brasil. A Argentina tem 3 Copas, mas é uma das favoritas na próxima também, talvez não tanto quanto Espanha, França, Portugal, mas tá por ali. Pior que eu até acho que a Argentina é mais favorita do que a Espanha. Acho que os argentinos, até pelo estilo de jogo deles ser mais catimbeiro, os caras que é mais embaçado ali, acho que eles são mais favoritos do que a Espanha. Né? E o Brasil, pelas últimas atuações, pela última partida agora contra a França, pelo 4-1 que tomou da Argentina, pelo 4-1 que tomou de Senegal, pelo ciclo horrível com Ramon Menezes, Dorival Júnior, Diniz e agora com Ancelotti, que pegou um barco afundando, nós não temos nenhum indício de ser campeões da Copa do Mundo. E se você acreditava que o Brasil parou no tempo e não acompanhou o desenvolvimento do esporte, parabéns, você tá certo, mas não é só isso a grande causa do Brasil, né? Antes da chegada do Ancelotti, eu sei que é muito cedo pra falar ainda, mas a gente acreditava que realmente o Brasil tava muito mal porque a gente não tinha um treinador a nível de seleção brasileira. Em termos de técnico, nós sabemos que o grande futebol brasileiro não tem técnicos a nível do futebol europeu, tanto é que os últimos bons treinadores que chegaram e ganharam tudo aqui no Brasil são europeus, que é o caso do Jorge Jesus, depois Abel Ferreira, Arthur Jorge e esses outros treinadores que vêm de fora. Agora no Flamengo tá o Leonardo Jardim, o próprio Luiz Castro na campanha do Botafogo que tava destruindo aqui, então em termos de treinadores a gente sabe que tá muito abaixo, finalmente a CBF reconheceu isso e trouxe Carlo Ancelotti. A gente sempre foi o maior criador de talentos individuais e o nosso jogo sempre foi baseado nisso. Em 58 ganhamos a Copa com Didi, em 62 com Garrincha e Pelé, em 70 com Pelé e Jairzinho, apesar de ter um jogo bastante coletivo, em 94 com Romário e Bebeto e em 2002 com Ronaldo, Rivaldo e Ronaldinho. Durante toda a existência do futebol brasileiro, o nosso futebol foi baseado nos talentos individuais. Mas aí depois do 7-1, o Brasil viu que estava muito atrasado em termos de filosofia de jogo. Desde 2002 não tem um cara assim, tipo assim, não tem aquela seleção nem individual e nem coletiva. Em 2002 eu tinha 2 anos, não cheguei a ver assim um título, mas eu acompanhei a primeira assim que eu lembro, que eu tenho uma recordação boa, é a de 2010, que era um time mais ou menos ali, um time bom, entendeu? Mas é que eu tô falando, não teve essa seleção assim pra falar, rapaz, se hoje fulano não resolver, tem ciclano, entendeu? Não tem os caras hoje em dia, é tudo, sei lá. E aí, qual foi a solução? O Brasil resolveu engessar a sua produção de craques. Então hoje, a gente tem muitos jogadores, alguns com bastante qualidade, mas aí entra um ponto onde o Brasil errou mais uma vez. A gente vê Olise jogando com ousadia, Mbappé dando cavada e fica admirando, sendo que eles só fazem o que a gente sempre fez a vida toda. A gente se preocupou tanto em se igualar aos europeus que viramos cópias ridículas, porque isso não tá no nosso DNA. Os europeus tiveram que evoluir a tática para se igualar ao nosso talento. E agora a gente quer se igualar a eles com jogadores robóticos formados nas divisões de base. Então aquele moleque franzino, habilidoso, que dava chapéu, dava caneta, hoje em dia é desrespeito, né? Então assim, não é nem só no Brasil. Falando ainda do que tá a nosso alcance, divisões de base aí, esse moleque franzino, talvez não tem tanta estatura, não tem tanto corpo, e que é habilidoso pra caraca e inteligente, ele vai perder espaço pro Brutamonte, que é fortão, com 14 anos, já é um armário, mas que não tem metade da habilidade desse moleque. Então hoje, o grande talento brasileiro, ele é transformado ou ele é dispensado, né? Se ele não for muito fora da curva, ele vai ser dispensado. E se ele for franzino e magrelinho, irmão, pô, tu joga muito, mas infelizmente o Gustavão Geladeira aqui, ó, é muito mais forte que você, é muito mais rápido que você, talvez. Ele é burro. Mas o futebol hoje, a gente quer se tornar igual europeu. Os caras lá não tem talento, não tem a ousadia, a gente quer se igualar a eles. Vamos deixar os nossos jogadores também forte, robótico, pra tentar se igualar aos caras lá. E aí vai se criando um futebol assim, né? Abrindo um parêntese, falando de fora do Brasil, por exemplo, a gente viu o Cherki que deu 2 embaixadinhas, o Guardiola tava lá.
Porque isso é cultura lá dos caras, irmão. Aqui no Brasil a gente tem que pegar, dar pedalada, dar chapéu e fazer isso mesmo. Hoje em dia a gente vê jogadores brasileiros muito mais europeutizados aí, né? A palavra ridícula que eu acabei de inventar. Tá longe de fazer parte do nosso dicionário. Mas hoje, até na nossa cultura, eu posso citar aqui um jogador que às vezes o jeitão dele acaba não me identificando. Não é que eu acho que ele tá errado. É o jeito do cara, cada pessoa tem seu jeito. Mas o Alisson, por exemplo, ele é muito mais inglês do que brasileiro, tá ligado? O Alisson goleiro. E a gente vê muito isso, a gente tentando implementar essa cultura europeia aqui no Brasil. Tanto é que os jogadores que mais estão se destacando no Brasil atualmente são europeus, são sul-americanos. Então a gente vê a Arrascaeta no Flamengo, outros jogadores aí que às vezes essa é a prova de que a gente tá se perdendo cada vez mais, rapaziada. Tá vindo os caras de fora da América do Sul que tem um pouco mais ali de um futebol um pouco mais inteligente, reverenciado, e tá vindo dando baile aqui, irmão. Ah, mas os nossos jogadores bons vão pra Europa. Nem todos, rapaziada. Antigamente o nível do Brasileirão era um nível que você via vários jogadores aí no Brasil, os caras que, pô, tinha o molho, sabe? Então o futebol brasileiro tá cada vez querendo ficar mais europeutizado, né? Se é que existe essa palavra, é ridículo. E aí a gente acaba perdendo a nossa identidade na formação dos atletas. E se você, assim como eu, achou que o 7-1 representava a morte do futebol brasileiro, depois que eu vi o Abubakar, atacante de Camarões, dizer que ninguém mais tem medo da seleção brasileira, eu falei, o respeito já não existe mais. O quê? É nada, velho. Eu não vi essa... representava a morte do futebol brasileiro, depois que eu vi o Abubakar, atacante de Camarões, dizer que ninguém mais... Caímos em um grupo difícil com Brasil, Suíça e Sérvia. No entanto, não temos medo do Brasil, porque esse time não é como o que conhecemos no passado. Moça, é nada, velho. Abubakar falou isso. Rapaz, ele tá feio mesmo, hein, mano. E ainda fala do futebol com ousadia que tinha antigamente. Agora, hoje em dia, que nem ele falou mesmo. Você dá uma pedalada aí, qualquer coisinha já é... Até o próprio juiz, acho que virou até regra, se eu não me engano. De já dar amarelo já. Tem medo da seleção brasileira, eu falei, o respeito já não existe mais. O que existe pela seleção é a admiração pelo que já foi, né? Porque hoje em dia, respeito, a gente sabe que se a Croácia, se o Japão, inclusive perdemos pro Japão, se Senegal, se a China vir jogar com a gente, os caras vão vir pra cima e vão tentar, tipo assim, não tem mais igual o respeito que o Brasil teve com a França de jogar no contra-ataque. Muito provavelmente as outras seleções vão falar, não, vamos pressionar esses caras lá em cima, o Brasil já foi alguma coisa, hoje em dia não é mais. Tanto é que eu lembro que na final das Olimpíadas de 2016, teve um jogador da Alemanha, né, que após perder pro Brasil ali o ouro olímpico, que o Neymar faz o gol de falta lá e de pênalti, e o Brasil é campeão, ele ergue o braço e faz assim, ó, 7-1 pra torcida do Brasil. Tipo assim, pô, ninguém mais respeita o Brasil, né? Eu confesso que aqui nesse canal eu sempre defendi a esperança na seleção de ser campeã, mas observando realmente esse ciclo na Copa do Mundo, a gente vê que tá bem difícil, e a queda de talentos no Brasil, ela é gigantesca, né, rapaziada? Se a gente observar todas as nossas gerações, eu sei que hoje em dia é proibido falar de certos nomes aí, mas assim, em 2010, cara, a gente tinha Kaká, tinha o Robinho, né, tirando tudo que ele falou, fez fora de campo aí, mas até o Robinho... Essa seleção de 2010 que eu tô falando, pra mim também foi a última, assim, que eu... Assim, primeira, entre aspas, que eu vi, e a última. Robinho era mais decisivo na seleção, não era um cara que tem a grife que esses nomes têm aí hoje em dia. O Robinho chegou a jogar no Real Madrid, pegou a 10 ali, mas depois de um tempo começou a pegar banca, vai pro Milan e depois vai decaindo. Ainda assim, esses caras chegavam na seleção e mostravam um futebol muito melhor. O Kaká, depois da pubalgia, depois de cirurgia, depois de tudo, o cara ainda conseguiu fazer na seleção ali no ciclo de 2010, porque esses caras que estão ganhando milhões aí, talvez esse é o ponto, né, que muita gente considera ser o problema, mas esses caras aí, Rafinha, Vinícius Júnior, que a gente já cansou de comentar sobre a queda dele na seleção aqui. Esses caras têm uma grife muito maior e chegam na seleção e não conseguem representar nem 1% da grife que tem. Em contrapartida, outros jogadores como o Luiz Henrique, que resgatam aí o futebol que a gente tá acostumado a ver no Brasil. Luiz Henrique entrou fumaçando, com ousadia, pedalando. Aí a gente chega, olha pra esse cara e fala, caraca, irmão, esse é o cara, esse moleque é diferenciado. Cara, o Luiz Henrique não é diferenciado. Ele tá se diferenciando nessa seleção aí. Luiz Henrique, ele é o que é o futebol brasileiro. Exatamente. Luiz Henrique é o único que tem a coragem de ir pra cima, tá ligado? Luiz Henrique é o único que ainda dá aquele... Eu acho que Estevão também, mas como o Estevão tá machucado, Luiz Henrique é aquele que dá aquela esperança ainda de a gente ver alguma coisa. Tipo, quando ele entra no jogo, quando ele entra na partida ali, a gente vê que vai ter algo diferente ali. Se ele pegar 10 bolas ali, ó, as 10 ele vai pra cima do cara, entendeu? E é isso que a gente quer, pô. Querendo ou não, é esse que é o futebol brasileiro.
Então eu acho que o futebol brasileiro, tenho certeza, tem que parar desde a formação de base, que a seleção brasileira é o reflexo do que acontece nas divisões de base. Olha pra mim e me diz como um país que tem uma população quase chegando a 300 milhões de pessoas não consegue produzir o que a França produz. Estatisticamente é impossível. Ah, mas a França pega africanos, não sei o que. E vamos falar de outras seleções, então, por exemplo, a Espanha. A Espanha é isso aqui, irmão. Espanha é isso aqui. Como que o Brasil não consegue produzir 11 jogadores muito bons, sendo que toda a esquina que você vai tem um moleque que joga muita bola. Entra na questão da divisão de base também, que hoje no processo de formação dos atletas, aquele moleque que é bom de bola, mas não tem um empresário e ele é pobre, ele não tem dinheiro, ele não fica. Então fica uma playboyzada nas divisões de base aí, dos moleques que não tem metade do futebol do cria lá da favela que tá destruindo na quadra, né, rapaziada? Eu sempre bato nesse ponto aqui com vocês quando a gente vai falar de seleção brasileira. Então é um problema que vem pra mim, que vem de divisão de base, tá? A gente vê um monte de playboy aí que chega, tem espaço, por quê? Porque o empresário vai bancando pra ele ficar nesse time, vai ficar no outro time. Inclusive, a gente tem jogador aí que já chegou à seleção brasileira, que passou por Barcelona e outros times aí, que a gente sabe que, pô, não dá pra entender como esses caras rodam por times tão grandes, né? Então, na thumbnail desse vídeo aqui tá o Pelé, depois vindo Ronaldo Fenômeno, depois Neymar e depois Vinícius Júnior, né, rapaziada? Você vai vendo que depois de Ronaldo Fenômeno pra cá, foi só o nível cada vez baixando mais. Me diz como em 2002 a gente tinha tantos craques e como em 2006 a geração já tava acabando, em 2010 já foi ali, em 2014 já tava horripilante, de 2014 pra cá foi só ladeira abaixo em termos de material humano, né, rapaziada? Me diz se existe a possibilidade do Brasil não ter sempre pelo menos 4 ou 5 jogadores muito bons de elite, rapaziada. Aqui é o país do futebol, onde todo mundo respira futebol, onde tem muito moleque bom, mas não consegue mais formar grandes atletas. Você acha que parou de ter o útero abençoado? Ou você acha que é uma questão de divisões de base aí mesmo, do processo de formação de atletas, né? Aquele moleque que é inteligente também, que é destacado, se o cara não conseguir se adequar àquele modelo de futebol físico, rápido, blá, 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 o cara é mandado embora. Sendo que o gênio, irmão, o cara que dá um toque diferenciado, ele não precisa ficar nessa correria toda. Aí a gente vê um monte de atleta aí na seleção brasileira que corre pra caramba, que marca pra caramba, tem físico pra caramba, mas não consegue agregar em nada. O Olise mesmo lá na França, a gente fica admirando o cara. Cara, realmente é um jogador muito bom, pô. O Olise, eu já fiz vídeo dele aqui dedicado a ele, que o cara é muito diferente, o cara é bom mesmo. Mas você vê que ele não precisa estar nessa correria toda, irmão. A bola chega no pé do cara e sabe o que ele faz, pô. O cara tem comprometimento tático ali, beleza. Agora o resto, irmão, deixa pra quem é carregador de piano fazer. Enfim, rapaziada, esse foi um vídeo aqui mais rápido, um pouco mais... É exatamente como o Victor falou aí mesmo, porque eu acho que vem desde as categorias de base também, velho. Muito playboy, vamos dizer assim, né? Igual ele falou aí. Tem hora que o cara não é nem tão bom, velho, mas talvez o cara tenha a condição ali de bancar mesmo a divisão de base, pagar alojamento, tal, essas coisas. E o cara acaba ficando ali e tal. E o empresário também é bom, né? Vai encontrar um clube bom pra ele ali e tal. E eu acho que vai ficando nessa. E o Brasil foi virando isso aí, pô. Querendo ou não, sei lá, você olha pra seleção assim. Se eu fosse colocar hoje um ranking de 10, acho que o Brasil não tava no top 5 pra mim, velho. Hoje. Entendeu? É triste dizer isso porque a gente sabe que a seleção brasileira, sendo a maior campeã, e nesse vexame aí, pô, você tá doido. Mas é isso. Se vocês gostarem do vídeo aí, já deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Valeu.